Alô, queridos, vamos agora à resolução dos exercícios de prismas. Questão 01. Determine o volume do prisma oblíquo. Ora, se esse prisma é oblíquo, ele não é regular, porque para um prisma ser regular, ele tem que ser reto. Em sendo ele reto, a aresta lateral e a altura têm medidas iguais, mas sendo ele oblíquo, a aresta lateral é maior do que a altura. Então, determine o volume do prisma oblíquo da figura, onde a base é um hexágono regular de aresta 1 metro e a aresta lateral, que faz um ângulo de 60 graus com o plano da base, mede 2 metros. Então veja, aqui está a aresta lateral, que mede 2 metros, só que para calcular o volume dele, como o volume é a área da base, o volume é a área da base, vezes altura, o cálculo da área da base é muito simples, porque é a área de um hexágono de lado 1 metro, porque o lado do hexágono é a aresta da base. Agora, eu preciso dessa altura. Não sei se vocês estão percebendo, aqui na figura, você tem a aresta lateral, tem aqui a altura, que é a distância entre os planos de base, certo ou não? E a inclinação desse prisma, o ângulo que a aresta lateral forma com o plano da base é de 60 graus, tá certo? E a aresta lateral dele mede 2. Então você tem aqui um triângulo retângulo, em que a aresta lateral é a hipotenusa e mede 2, tem um ângulo agudo de 60 graus, e o cateto oposto a esse ângulo agudo de 60 graus é a altura do prisma. Então, um pouquinho de trigonometria. Qual é a razão trigonométrica que relaciona um ângulo agudo do triângulo retângulo com a hipotenusa desse triângulo retângulo que mede 2 e o cateto oposto, que é a altura que nós desejamos? É a razão seno. Então, nesse triângulo retângulo, o seno de 60 graus, o seno de 60 graus é igual ao cateto oposto ao ângulo de 60 graus, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é a aresta lateral, que mede 2. Como na tabela, o seno de 60 graus, que é igual ao cosseno de 30 graus, é raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 é igual à altura do prisma sobre 2, multiplica os dois membros por 2, cancela 2 com 2, a altura desse prisma é raiz de 3. Então você está querendo calcular o volume de um prisma de altura raiz de 3 e cuja base é um hexágono regular de lado igual a 1. Lado este do hexágono que serve como aresta de base. Então, o volume desse prisma, o volume desse prisma é a área da base, é a área de um hexágono de lado 1, e a área de um hexágono é 3 vezes o quadrado do lado do hexágono, que é a aresta da base do prisma, quadrado de 1, vezes a raiz de 3 sobre 2. Essa é a área da base, multiplicado pela altura, que é raiz de 3
Essa raiz de 3 é a altura do nosso prisma, que é menor do que a aresta lateral, porque o prisma é oblíquo. A aresta lateral mede 2 e a altura raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Então, multiplicando, como o quadrado de 1 é 1, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3, vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9 sobre 2. Então, o volume desse prisma é 9 sobre 2 metros cúbicos, que se você quiser expressar na forma decimal, o volume desse prisma é 4,5 metros cúbicos. Sensacional! Viu como é fácil?